Olá! Estamos agora dando início ao nosso primeiro episódio do Pod com Comércio, um podcast voltado para o comércio e educação financeira. E na nossa estreia de hoje, iremos abordar o tema, a inclusão dos jovens no mercado de trabalho. Antes de tudo, eu gostaria de informar os ouvintes que estamos disponíveis em todas as plataformas digitais, Spotify, Instagram e YouTube, @podcomércio. Hoje temos uma convidada especial para falar sobre o tema. Ela que é graduada em administração pela Unileão, especialista em gestão estratégica de pessoa, com experiência há mais de 13 anos na educação profissional. Atualmente professora e coordenadora do curso de administração da EP Aderson Borges de Carvalho e graduanda em psicologia pela Uninassal. Seja muito bem-vinda, Alene Varela. Muito obrigada pelo convite, viu? Obrigada pela recepção também. Em antemão, nós gostaríamos de saber um pouco sobre as suas experiências profissionais e sua trajetória também. Bom, então, como já foi mencionado aqui na abertura do podcast, eu sou graduada em administração, especialista na área de pessoas, na área estratégica de pessoas. E aí, assim, minhas atividades profissionais eu iniciei na verdade, na universidade que eu estudei. Então, eu venho da Unileão. Na época, era conhecida como Faculdade Leão Sampaio. E aí, eu iniciei os meus trabalhos como estagiária na Unileão. Daí, eu fiz uma seleção numa multinacional chamada Singer do Brasil para estágio também, na área de recursos humanos. No entanto, eu passei na seleção, assumi esse estágio. Aí fui contratada, segui dentro da profissão lá de auxiliar de recursos humanos. E aí, nessa multinacional, ela foi muito importante, ela foi muito rica para o meu desenvolvimento profissional, porque foi lá onde eu me apaixonei pela área de pessoas e que me motivou a me especializar, nessa área. Então, cursei minha especialização. Na sequência, eu decidi fazer a seleção para a educação técnica, profissionalizante do Ceará. E aí é onde eu estou, é onde eu me encontro, é onde eu sou feliz, dentro da educação profissionalizante. Além desde cedo, sempre teve esse interesse por educação e administração? Olha, eu quando estudei no ensino médio, eu sempre queria cursar a administração, sempre. Tive o sonho já de colocar o meu próprio negócio por bastante tempo, sabe? Que eu acredito que seja um sonho da maioria dos alunos que vem aí, que estuda essa área. Mas aí, quando eu encontrei a educação, eu segui por esse lado. Foi onde eu me apaixonei, porque eu venho também de uma família de professores, Minha mãe é professora, minhas tias são professoras, uma irmã minha é professora. Então, eu fui criada ali nesse meio. E aí, eu acabei escolhendo também, essa profissão. Aí a psicologia foi no meio da pandemia, né? Aí a história com a psicologia é o seguinte. Quando eu estava me formando em administração, eu trabalhava diretamente com uma psicóloga, Ela era a minha chefe, a minha coordenadora lá no setor de recursos humanos. E eu trabalhava diretamente com ela nessa parte estratégica de pessoas. Recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, toda a parte motivacional. E eu me encantava com isso, Quando acontecia os testes de seleção, que ela ia aplicar os testes psicológicos, que ela dizia assim: Além, você pode participar de todo o processo comigo, mas o teste só eu aplico, Você não pode aplicar, porque era um teste psicológico. E aí eu tinha aquela curiosidade, E além do trabalho em si, da psicologia organizacional, de fato.
E eu disse, não, eu quero fazer psicologia. Então, minha história com a psicologia é desde essa época. Aí eu me especializei na área de pessoas, né? Vim para a educação. E aí, digamos que esse sonho ele ficou um pouquinho de lado. Em meio à pandemia, eu senti essa necessidade de voltar a estudar. E aí, para voltar a estudar, pensei no mestrado, porque eu estou na área da educação. Mas aí eu tinha aquele sonho guardado. Eu disse, não, então eu vou fazer a psicologia. E aí foi quando eu iniciei a psicologia e estou aí concluindo a metade do curso, né, agora. É muito interessante porque essas duas áreas, como o Richardson falou, andam juntas, né? E também, como a Lene lida com jovens, né, a psicologia é muito aplicada a eles também. Exatamente. A psicologia, ela tem um campo muito vasto, né? Assim, ela tem inúmeras abordagens. Atualmente, o meu pensamento é de, quando eu me formar, eu ir para a clínica, eu clinicar, né? Muito embora eu vá me apaixonar com certeza pela psicologia organizacional. Então, lá fazendo, né, todo aquele trabalho de recrutamento, de seleção, né, de treinamento, desenvolvimento humano, enfim. Mas eu tenho muita vontade de clinicar. E aí, para isso, eu preciso me encontrar em uma abordagem para, de repente, seguir adiante. Mas a psicologia, ela tem esse campo muito vasto e ela, na verdade, é presente em diversas áreas. Na administração, por exemplo, quando a gente estuda as teorias administrativas, as teorias gerais da administração, a psicologia ela é muito presente quando a gente fala da teoria comportamental, porque foi através, né, do comportamento humano, né, e é totalmente voltado para essa questão da psicologia que o indivíduo ali, o trabalhador, ele era estudado para compor aí, de repente, na verdade, agregar a ciência da administração, né? Então, tem uma relação bem próxima. Prosseguindo o nosso roteiro, agora iremos para o segundo momento, que é falar justamente sobre o tema. Eu tenho uma pergunta. Você, além que você é professora, né, de uma escola técnica, então você lida diretamente com essa questão dos jovens que estão se introduzindo no mercado de trabalho, né? Também é coordenadora do estágio, então lida muito com isso. De que forma você vê que o mercado hoje em dia ele está recebendo esses jovens? Bom, assim, na verdade, eu sou a coordenadora do curso de administração, né? E aí, dentro da metodologia de ensino da escola profissionalizante, a gente tem uma disciplina que é o estágio supervisionado. Então, eu acompanho diretamente, sim, os alunos quando eles vão, digamos que, cursar essa disciplina, né? Que é o estágio propriamente dito, é quando ele vai ter o contato com o mercado em si. Essa ponte é feita pela escola profissionalizante, né? Onde a escola profissionalizante ela faz a captação de vagas de estágio para esses alunos. Então, o aluno ele já vai para o local onde a escola já captou essa vaga, né? Então, quer dizer, esse aluno de escola profissionalizante, ele tem uma grande oportunidade, porque diferente das universidades, quando a gente tem lá as disciplinas de estágio obrigatório, o aluno é quem tem que ir atrás do seu estágio, né? Na escola profissionalizante, não. Então, a escola vai atrás desse estágio, então o aluno ele tem essa grande oportunidade de já estar com o seu estágio garantido, né? Aí sim, depois desse estágio, aí ele vai adquirindo a sua empregabilidade, né? Que é a sua capacidade de se empregar. Ou seja, ele vai buscar as melhores oportunidades a qual ele julgue para si, né? Então, assim, nós estamos falando de desafios, né? Isso. E aí, eu acredito que o grande desafio para a inserção, né, no mercado de trabalho é a falta de experiência, né? A gente ainda bate muito nessa tecla, porque o mercado ele
muitas vezes quer receber uma pessoa pronta. E aí essa falta de experiência, ela vai gerar uma imaturidade, na verdade, ou uma falta de maturidade profissional, que o jovem ele ainda não tem. Porém, né, aí eu vou puxar um pouco para o lado da educação profissional, porque digamos que seja a minha praia. Porém, esse jovem que sai de uma escola profissionalizante, ele já vai ter uma bagagem de entre 250 a 600 horas de estágio, digamos assim. Então, ele já tem essa experiência, né? É uma experiência curta? Mas já é de bom tamanho para inserção nesse mercado, né? Então, assim, no geral, eu creio que assim, a dificuldade para essa inserção é a falta de experiência ainda, principalmente se o jovem ele não tiver uma ponte, né? Que essa ponte eu chamo de estágio. Se ele não tem esse estágio, eu acredito que vai ficar muito difícil para ele, porque assim, a concorrência de vagas é muito acirrada. Vagas nós temos no mercado, mas elas são muito concorridas, né? Como a Aline falou, os alunos de escolas profissionalizantes, eles têm até uma oportunidade a mais de colocar coisa no currículo, digamos assim. Porque, por exemplo, alunos de escolas regulares, eles não têm a mesma experiência que os alunos de escolas profissionalizantes têm. Nós, de escolas profissionalizantes, nós temos aquela primeira experiência, aquela base de como o mercado de trabalho funciona. Então, eu acho que não é tão... como eu posso dizer? Esqueci. Que, de forma geral, nós de escolas profissionalizantes, acabamos tendo mais vantagens do que as pessoas, estudantes de ensinos regulares. Porque, por exemplo, no primeiro ano, antes de começar a base técnica, temos matérias como mundo do trabalho, empreendedorismo. Então, tudo isso nos dá uma base sólida já para o mercado de trabalho, além do estágio, que é a conclusão final. Exatamente. E aí isso aí que vocês estão falando é exatamente o que eu chamo de ponte. É a oportunidade que o aluno de uma escola profissionalizante tem. Porque ele estuda 3 anos, mas ele não tem só a base técnica, né? Por exemplo, vocês que são alunos do curso de comércio. Então, vocês estão se profissionalizando, mas não são só os professores das disciplinas técnicas que preparam vocês para o mercado. Todos os outros professores, eles vêm nessa mesma metodologia, porque o ensino ele é integrado, né? Uma integração aí do ensino da base comum com a base técnica. Então, o mundo do trabalho é ministrado por um professor, né, da base comum, o empreendedorismo, que é outra disciplina importantíssima para o currículo de vocês, que independente do aluno ser da área de comércio, na área do eixo, né, gestão e negócio, como comércio, administração, finanças, outros alunos de outros eixos também precisam cursar essa disciplina, né? Então, por exemplo, o aluno da área do eixo de saúde, né, e de outros eixos aí. Então, todos eles precisam participar dessa disciplina. E aí é o que vem profissionalizando. É muito importante, né, a gente realmente reconhecer a oportunidade que tem hoje em dia, porque até um tempo atrás não existia escolas profissionalizantes, né? Hoje em dia a gente tem uma oportunidade muito grande e tem que reconhecer realmente isso. E de que forma, assim, um conselho que você daria a quem não teve essa oportunidade, mas quer estar preparado para o mercado, quer se incluir no mercado? Qual o conselho que você daria para essas pessoas? Pronto, o conselho que eu trago aqui é que a pessoa, ela tenha primeiramente o seu entusiasmo para ela poder se empregar, ou seja, para ela ter a sua empregabilidade. Então, é ela que tem que ter essa iniciativa, ela tem que ter essa vontade, né? Então, para ela ter essa vontade, ela precisa ter motivos, ou seja, ela precisa estar motivada para ser inserido no mercado de trabalho. Na sequência, essa pessoa ela precisa buscar os seus conhecimentos técnicos, ou seja, ela precisa buscar
se profissionalizar. Então, eu não tive a oportunidade de estar numa escola profissionalizante e eu já concluí o meu ensino médio, né? Eu sou um jovem que acabei de concluir o ensino médio, buscar programas de primeiro emprego, que aqui no nosso estado do Ceará nós temos, né? Nós temos aí inúmeras empresas que trabalham com jovem aprendiz. Então, de repente, organizar bem o seu currículo. Hoje a gente tem aí a internet, que ela é uma ferramenta excelente para o jovem que está saindo de um ensino médio, independente dele ser de escola profissional ou não, para adquirir conhecimentos, né? Nós temos aí inúmeras instituições que ofertam cursos gratuitos, focados nessa questão de como montar um currículo adequado, de como se comportar numa entrevista, numa primeira entrevista de emprego, né? Então, eu acredito que o jovem ele deve buscar o seu conhecimento técnico, mas ele também deve buscar todo esse conhecimento comportamental para essa inserção, né? Para ele poder adquirir essa empregabilidade e ter o poder de ser inserido. As empresas, elas gostam que você tenha aquele entusiasmo para aprender, como a Aline falou. Mesmo você não tendo estudado numa escola profissionalizante, você pelo menos tem aquela vontade de estar ali, de aprender com os próprios profissionais que já estão há mais tempo na empresa. Isso meio que causa mais uma motivação para contratar você até. Isso também tem a questão de você se sair bem no estágio para que você possa até ter uma futura efetivação. E mesmo você não tendo esse estudo como nós temos, você ter aquela vontade sempre é uma grande vantagem para você também. E isso ajuda até no crescimento da pessoa na empresa, né? Ter aquele entusiasmo, aquela vontade de aprender, ajuda a pessoa, consequentemente, a subir o seu cargo, né, na empresa. Então, tá sempre ali querendo aprender sempre mais. Exatamente. E eu acho que todo jovem que vai ingressar no mercado de trabalho, ele quer saber tudo o que ele tem que fazer para poder conseguir isso. E uma das perguntas é: quais são as habilidades mais valorizadas pelas empresas ao contratar jovens profissionais? Pronto, vamos lá. As habilidades. Primeiramente, ser uma pessoa entusiasmada, ou seja, disponível. Eu estou aqui e eu estou aqui para trabalhar. Eu quero trabalhar. Eu estou motivada para isso, ou seja, eu tenho os meus motivos para isso. Outra habilidade muito buscada pelas organizações hoje é que o jovem ele tenha um pensamento criativo, ou seja, ele tenha pensamentos inovadores, né? Porque as empresas eles querem contratar pessoas que resolvam os problemas de forma criativa e de forma econômica, tá? Outra habilidade muito importante é o jovem ele conseguir ter uma inteligência emocional, ou seja, ele controlar as suas emoções, não ser pessoas impulsivas, né? Quando eu falo assim da questão da impulsividade, é essa questão emocional, tá? Então, de repente, um jovem, ele está ali, ele está, né, já trabalhando, e aí a empresa ela pede um relatório agora para as 18 horas, e o colaborador jovem, ele ainda não entregou, e ele se apavora ao ponto de repente ter crises de ansiedade, por exemplo, que é muito comum, né? Assim, na juventude. Então, uma das habilidades, né, muito requisitadas é essa inteligência emocional. A gente precisa controlar as nossas emoções, administrar o tempo, né, e ser disponíveis, tá? Aí, tudo isso vem puxando outras habilidades, como, por exemplo, a pessoa ser proativa, a pessoa ter boas relações interpessoais, a pessoa conseguir fazer um trabalho em equipe de forma eficiente e eficaz, entendeu? Então, isso vai, né, todas essas habilidades, elas vão puxando outras.
E essa questão de controle emocional entra no quesito da saúde mental, né? Sabemos que os transtornos mentais, né, psicológicos, atingem em um alto percentual os jovens, né? Então, assim, quando o jovem não tem esse controle emocional, acaba afetando diretamente a sua produtividade. Isso faz com que afete justamente essa inclusão do jovem no mercado de trabalho. Justamente por ele não ter esse preparo psicológico e também a empresa, né, não ter o preparo para lidar com essas situações do tipo. Exatamente. É uma situação, assim, é muito comum que as empresas elas já estão se preocupando muito, né, nesse quesito. Hoje em dia, né, nós fazemos parte de uma geração que tem muito essa presença da questão dos transtornos psicológicos, porque a gente lida desde cedo, desde a escola, com a pressão, porque hoje em dia o mercado tem muito isso do mercado ser muito competitivo, ele exigir demais, então a gente acaba se cobrando por notas. Então, desde cedo, o jovem ele já tem que lidar com essa pressão psicológica, ele já tem que lidar com sua própria ansiedade. Quando ele se insere no mercado, a partir do momento que ele se inseriu no mercado, isso pode virar uma bola de neve e afetar a sua produtividade, como a Fernanda disse. Então, é muito importante que tenha esse apoio desde sempre ao jovem para que ele saiba lidar com a questão do controle emocional, né, com suas emoções. Eu acho que as empresas precisam que você tenha esse controle emocional, principalmente também separar a sua vida pessoal para a sua vida no seu trabalho, tanto pela questão para preservar até sua própria saúde mental. Tanto que, principalmente, você que trabalha com o público, você não sabe a quem você vai atender, a quem você vai estar ali perto. Então, existem pessoas ignorantes, existem pessoas que não são ignorantes. Então, eu acho que você ter essa estabilidade emocional é muito importante para você se manter estável consigo mesma, para não causar esse impacto na sua própria saúde mental. Exatamente. E estudos dizem que a depressão é a doença do século e isso interfere muito. E aí onde entra a psicologia organizacional ou a psicologia no âmbito escolar, para meio que trabalhar isso aqui na escola, como no início, tratar disso, para não afetar no futuro dentro da empresa. No mercado, a gente lida com pessoas constantemente, por isso que é importante a gente ter realmente essa estabilidade emocional, porque na empresa você tem que lidar bem com os outros funcionários, com os seus superiores, claro, e também a questão, como Lídia falou, do público, né? Você vai atender outras pessoas, você tem que saber lidar com isso. A algum momento, um cliente pode chegar de uma maneira que você não esteja acostumado e você tem que saber lidar com isso. Isso mesmo. Todas essas informações, né, que vocês estão trazendo, esses questionamentos, esses debates, enfim, a empresa hoje ela tem uma responsabilidade também, né? Então, o colega aqui falou que o jovem ele se sente muito pressionado porque de repente tem afazeres da escola mesmo, né? Suas tarefas, suas atividades, as provas, as avaliações internas, as avaliações externas. E aí, quando vão se inserir ao mercado de trabalho, também tem toda a cobrança dentro da empresa, porque você tem que dar o resultado, porque você tem que cumprir suas atividades dentro da empresa. E isso vai mexendo muito com o psicológico do indivíduo. Mas esse indivíduo ele tem que buscar, como eu falei anteriormente, esse controle emocional, ele tem que desenvolver essa inteligência, mas a organização ela também tem uma responsabilidade muito grande em relação a isso, né? Então, as empresas elas precisam desenvolver programas de desenvolvimento que trabalhe toda essa questão emocional, não só do jovem trabalhador, né, do trabalhador jovem, mas de todos os colaboradores da empresa. E a empresa ela ter essas maneiras, métodos de lidar com esses jovens ajuda até na ampliação da inclusão do jovem no mercado de trabalho, que é justamente o nosso tema. E outra dúvida que surge entre os jovens, a maioria dos jovens, é quais são as melhores estratégias para preparar os jovens para o mercado de trabalho? Olha, quais são as estratégias para preparar o jovem? Na perspectiva
eu vou falar pela perspectiva do ensino profissionalizante, que é onde eu estou, né? Então, dentro da educação profissional, são inúmeras estratégias que a gente trabalha com os nossos jovens. Por exemplo, o jovem ele precisa ir para o mercado com habilidades digitais, por exemplo, né? Com habilidades tecnológicas. Ele precisa ir para o mercado de trabalho com um desenvolvimento humano em relação ao seu convívio com outras pessoas, a um trabalho em equipe, né? Então, a estratégia geral é a busca desse conhecimento, é fazer com que o jovem na escola profissionalizante, ele não espere só pelo que o professor está trazendo dentro de um livro, né? Ele vá buscar além da escola. Então, por exemplo, se eu tenho uma dificuldade de manusear um PowerPoint, ou que hoje, na verdade, nem se utiliza mais, né? Tem tantos outros meios, tantos outros aplicativos aí que nos auxiliam tão bem. Mas, por exemplo, uma planilha de Excel que é muito utilizado, né, nas organizações. Então, se eu tenho uma dificuldade, eu preciso ir buscar fora da escola também, se eu tiver essa oportunidade, né? Porque também tem jovem que não tem essa oportunidade. Eu posso ir buscar na internet. Hoje tem videoaulas gratuitas mostrando como manusear um Excel. Tem instituições privadas que vendem cursos de Excel. Então, se eu tenho essa oportunidade de comprar esse curso, eu vou lá e vou estudar. Eu não vou esperar só pelo que o meu professor da escola profissionalizante está trazendo para mim. Eu tenho que ir atrás. Então, uma das estratégias que eu tento desenvolver com o meu público é justamente isso, buscar além da escola, né? E não esperar somente pelo que a escola tem a oferecer. O mundo tem muito a oferecer aí dentro de cada área. O mercado de trabalho ele é realmente bem concorrido, então as empresas elas não querem os mais ou menos, elas querem os melhores. Então, você buscar aprender, tanto, não só na escola, mas também por outros tipos de formas, a empresa quer isso de você. Ela quer que você seja o melhor entre todos e não que seja o mais ou menos. Então, você se empenhar mostra muita coisa sobre você. E como a Aline citou sobre a tecnologia, muitas empresas procuram colaboradores que tenham pelo menos um mínimo de informática básica. A Aline também citou sobre o Excel, e muitas escolas regulares elas não têm o curso de informática básica, assim como a gente teve até no primeiro ano. Então, isso gera uma dificuldade enorme, como também a falta de recursos, de não ter um computador, um notebook para poder treinar. E hoje em dia, a gente vive na era da informação, né? É a era que está tudo mais fácil, o acesso à informação é mais fácil. Então, o jovem, hoje em dia, ele pode montar até mesmo sua própria estratégia de se inserir no mercado. Ele tem a oportunidade de buscar o conhecimento através do seu celular, do seu computador. Claro que existem outras oportunidades que sejam mais fáceis, né? Como, por exemplo, a escola profissional. Porém, não deixa de ser conhecimento. E todo conhecimento agregado é somatório para a vida. Bom, e a gente falando sobre as estratégias... a gente sabe que não depende especificamente somente de quem vai se ingressar no mercado de trabalho. É importante também que as concedentes, né, dessas pessoas que vão ingressar, ou seja, as empresas que vão receber esses jovens, ela tem a estrutura necessária para acolhê-los, né? Então, quais são os benefícios para a empresa ao investir na inclusão dos jovens? Eu acredito que o maior benefício para a empresa ao incluir, né, um jovem, por exemplo, primeiro emprego, é a renovação da sua cultura organizacional, né? Então, na fala bem popular, a empresa ela vai moldar aquele profissional da forma que ela gostaria
que ele executasse as suas tarefas, né, seguindo as suas normas e regras. O jovem, ele é um indivíduo que ele é muito rico em informações, porque como nós já falamos aqui, estamos na era da informação, o jovem ele é muito antenado, né? Aquele jovem que está na escola, aquele jovem que participa de projetos, aquele jovem que se engaja em grupos de estudo, todos esses jovens, com certeza, eles vão ter a sua empregabilidade, ou seja, não vai ser muito difícil ele conseguir emprego, não. Ou seja, as empresas é quem vão visar aquele jovem, né? Então, assim, dentro dessa perspectiva, né, eu creio que esse é o caminho. É você ter esses meios, ter essa disponibilidade para, de repente, atingir aí o seu objetivo, que é o mercado de trabalho em si. E é algo que as empresas procuram, né? Essa força de vontade da pessoa, essa confiança e, além do mais, a responsabilidade profissional e pessoal. Sem falar que o que eu acho que a empresa mais ganha quando ela investe nessa inclusão dos jovens são potenciais futuros. Porque o jovem, ele pode começar como estagiário na empresa, mas a gente vê muito casos de gente que começa como estagiário e acaba se tornando gerente. Ou seja, quando a empresa ela inclui o jovem, ela está abrindo a porta, para que novas cabeças, novas ideias inovadoras entrem na sua estrutura, e isso só agrega, né? E isso, a empresa ela vem com o papel também de formar esse jovem. Principalmente esse jovem que tem essa possibilidade do estágio. Então, quantos casos a gente não tem, né? Casos de sucesso, digamos assim, que a gente tem, que eu tenho no meu segmento e que eu vejo também em outras escolas, não só na escola que eu trabalho, de alunos que iniciou no estágio e, de repente, foram crescendo na empresa, foram contratados, e passaram a ser, né, auxiliares administrativos, depois assistente administrativo, depois analista administrativo, e até se tornar gerente. E, de repente, nós temos ex-alunos, né, egressos também, que montaram até seu próprio negócio através dessas experiências. Então, a empresa ela também vem ganhar muito com isso, com a contratação desses jovens, porque o jovem ele está na fase do aprendizado. Então a empresa ela vai ensinar aquele jovem todas as atividades, né, do seu modelo de gestão. Cada empresa tem o seu modelo de gerenciamento, tem os seus estilos de liderança, e de repente esse jovem ele vai se adaptar àquela metodologia e aí trazendo bons resultados para a empresa. Entrando nessa questão, assim, quais empresas elas procuram mais esses jovens aprendizes? Qual ramo? Olha, assim, eu não tenho nenhum dado específico, sabe? Não tenho, assim, um dado concreto para dizer assim, é mais indústria, é mais comércio, é mais serviço. Não tenho, mas pela minha experiência, pela minha bagagem, né, profissional, a área de comércio ela é uma área muito promissora. Eu acredito, né, pelo meu conhecimento, que ela esteja aí em primeiro lugar na busca desses jovens, tá? E na área de serviço, né? A área de serviço ela é uma área que procura muito pessoas para trabalhar. Agora, a área de serviço, ela tem como é que eu posso dizer? Por elas serem mais específicas, elas geralmente exigem uma certa experiência, né? Porque, assim, o serviço ele é mais difícil de ser vendido. Porque o serviço ele não é tangível, né? Não é como um produto que a gente toca, a gente sente a textura e ali a gente decide comprar.
é a experiência, né? Então, ela tem que vender a experiência, tem que vender esse serviço e ela vende a sua fala, a sua expectativa, né? Bom, Alene, a Alene conhece muito bem o mercado de trabalho quando se trata desse assunto. E eu queria saber como a diversidade e a inclusão estão interligados quando se trata de empregar jovens. O que seria a diversidade? A diversidade seria a diversidade de gênero ou até mesmo a diversidade de estilos, onde inclui tatuagem, piercing, onde isso é como um tabu nas empresas. Muitas empresas, elas acabam, né, julgando pela aparência, apenas pelo jovem ele ter tatuagem, piercing, como a Alisson falou. É um tema, assim, um tanto polêmico. Realmente, eu concordo, né? Nós temos ainda empresas muito tradicionais que não aceitam, de repente, até olham com outros olhos, né? Um olhar, assim, podemos dizer que preconceituoso, né? Com relação... vou dar um exemplo de pessoas tatuadas ou pessoas que utilizam piercing, né? Ou algum outro tipo, né? Não sei. Da sua personalidade, né? Como essa pessoa se vê, como ela quer se mostrar, como ela quer ser vista. Mas eu também acredito que as empresas, elas têm evoluído bastante. Nós temos aquelas empresas tradicionais, mas nós temos um tanto também de empresas que já se abriram para o mundo, de fato, né? Porque o mundo, ele tem a diversidade. Então, todo mundo, ele precisa ser inserido, acolhido, né? Assim, são seres humanos, então todo mundo tem o seu direito de ir e de vir, né? Então, nós temos empresas hoje que não tem nenhum problema de contratação com pessoas com tatuagem, né? Com questão de cor, que infelizmente assim no nosso país a gente ainda tem um grande preconceito. A gente vê todos os dias na televisão, nas redes sociais, a discriminação, né, racial. Então, infelizmente, nós temos. Mas dentro do mercado, eu acho que nós já evoluímos bastante. Precisamos evoluir ainda mais, bem mais, né? Mas é porque isso leva aí a outros caminhos, outros assuntos, né? Porque vem toda aquela questão cultural, social, né? A sociedade, de repente, tem uma visão X, e aí para você desconstruir essa visão é muito complicado. Algumas empresas, elas estão muito enraizadas a esse pensamento antigo de definir suas habilidades através da sua aparência. Mas eu acredito que elas deveriam olhar pelo que você sabe, não para o seu físico, até porque o que importa mais é o que como você vai agregar para essa empresa. Então, acho que é uma dificuldade maior para os jovens arranjar emprego hoje em dia, por conta que eles têm sua própria personalidade, como a Alene falou. E hoje em dia os jovens gostam mais de fazer tatuagem, de usar piercing, dependendo, né, dos seus gostos, enfim, da sua personalidade. Hoje em dia, o jovem ele realmente tem essa liberdade de se expressar, de ter uma maior identidade. Porque hoje em dia o jovem ele realmente busca ter a sua identidade, ele busca se expressar, né? Acaba fazendo uma tatuagem, um piercing, porque se sente bem com aquilo. Então, não faz sentido, o mercado ele ainda está se reprimindo nessa questão. Até porque a partir do momento em que uma empresa ela não abre a porta para um jovem por causa de sua aparência ou por qualquer outros preconceitos que estão aí na sociedade, ela está perdendo um potencial, né? Ninguém se define aquilo que é visível. A gente somos muito mais do que isso, né?
Então, não tem como você julgar alguém somente pela aparência. A pessoa é muito além disso. A aparência ela não vai definir quem é você. É óbvio que a gente precisa ter uma questão de bom senso, porque, por exemplo, se eu trabalho em uma multinacional que eu vou receber acionistas, né, ou seja, os que vão comprar as ações ali daquela empresa, é óbvio que eu tenho que ter um bom senso de me apresentar como eu devo me apresentar, né? Então, um terno, mas isso não impede da pessoa, não pode ter tatuagem, não pode ter um piercing, não, né? Então, assim, isso não tem nada a ver. A gente tem que se comportar diante da situação. O comportamento é uma coisa. Eu vejo que hoje, pelo fato dessa revolução aí que a gente está vivenciando, né, nas redes sociais, a informação ela chega com muita rapidez, é instantâneo. As empresas já estão mudando, mas esse pensamento arcaico, né, que tinham. A gente vê assim os gênios, né, da tecnologia. Tem inclusive vários filmes que expressam isso. Um deles é aquele filme A Rede Social, não sei se vocês já assistiram, que é a história, né, da criação do Facebook. E aí o Mark Zuckerberg, eu acredito que seja esse o nome, ele é o gênio lá da criação, ele tem a ideia, ele quer, né? Mas ele não liga para a questão do cabelo dele, ele é um jovem, ele se apresenta de chinelo, né? O filme mostra isso, que ele era um estudante na época e tudo. Então não era isso que ia definir, né, a competência dele. Mas a partir do momento que a gente está à frente de uma situação, que a gente é líder ali, a gente tem que ter assim, o bom senso de se apresentar como tal. Né? Mas não tem nada a ver com a questão da aparência, e sim pela questão do respeito que você está tendo ali com o seu trabalho. Tá? Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Um jornalista, um jornalista de bancada lá, que tem como o Jornal Nacional, né? Que tem lá a bancada. A gente não vai ver a repórter, vou colocar a repórter, com brincos grandes, com colares, né, extravagantes, com roupas muito coloridas, porque isso vai distrair o telespectador. O telespectador ele não vai prestar atenção na notícia. E o objetivo do telejornal é esse, é que o telespectador preste atenção na notícia e não na forma que aquela jornalista está se vestindo. Concorda? Do mesmo jeito, uma professora, né? Eu não vou entrar numa sala de aula de mini saia. O meu objetivo é passar o conteúdo. Então, eu na sala de aula, os alunos e as alunas vão prestar atenção porque já está vendo alguma coisa ali diferente. É estranho um professor entrar com a mini saia, né? Então, eu acredito que essa questão da sua vestimenta, ela lhe auxilia muito na sua questão profissional, tá? A questão até de entrevistas, né? Essa questão de se vestir bem na entrevista. E Carol até já repassou pra gente nas matérias do ano passado para você se vestir bem, não se vestir como se você se veste em casa, por exemplo. Tem aquela para passar até um bom visual para quem vai entrevistar. Exatamente, é muito importante. Eu acredito que é uma forma de respeito, né? Então, por exemplo, se eu sou uma advogada, eu não vou para um júri lá, né, defender o meu cliente ou acusar com um cropped, sabe? Então, não está dentro, né, dos conformes, tá? Então, eu acredito que a vestimenta ela traz uma questão de respeito, entende? De bom senso. De acordo. Exato. Bom, e o mercado, ele, além de ter esse empecilho, né, nessa questão da aparência realmente de quem está se introduzindo no mercado, de quem já está lá,
Por mais que exista realmente algumas situações que realmente deva haver uma vestimenta de acordo com a empresa, né? A gente sabe que existem algumas empresas mais tradicionais no mercado. Porém, outro grande empecilho que os jovens podem ter ao ingressar no mercado é essa questão da diferença das origens socioeconômicas, né? A gente vê que nem todo mundo tem a mesma oportunidade hoje em dia. Há pessoas que vieram de uma origem mais humilde e que não tem como ter um acesso a até mesmo a educação, às vezes, para chegar já no mercado de trabalho de uma forma mais preparado, sabe? Então, quais são realmente esses principais desafios, essas diferenças enfrentadas por esses jovens e de que forma lidar com isso? No caso, o jovem que tem um poder econômico mais baixo, é isso, né, que vocês estão se referindo. Aí eu volto naquela tecla do entusiasmo e da vontade, do querer. Se eu sou um jovem que eu não tenho não é nem essa oportunidade, mas eu não tenho um poder aquisitivo maior, que eu possa, de repente, pagar um curso um curso técnico, profissionalizante, eu não consegui entrar no ensino público, profissionalizante, enfim, eu não tive esses recursos, mas eu tenho a vontade de estar no mercado, aí eu trago aquela questão do chá, sabe? Aquelas competências, habilidades e atitudes que a gente tanto estuda, né, na nossa área. E aí eu dou uma grifada assim lá na atitude, porque é o querer, né? É o querer fazer. Então, é ter a vontade. Então, esse jovem, ele não tem... eu não tenho internet em casa. E a internet, ela oferece muitas coisas boas, como já foi mencionado aqui, né, por nós. Mas aí eu vou pedir apoio ao meu vizinho, de repente, para eu fazer uma pesquisa, estudar um pouco, tá? Então, eu sei que é difícil, né, quando a gente não tem aquele poder econômico que possa arcar com as despesas que a gente precisa para se desenvolver, porque a gente vive no mundo capitalista, então tudo requer, né, uma quantia. Para tudo a gente precisa, para qualquer coisa a gente precisa pagar. Então, eu sei que é difícil, mas as empresas também, elas vêm com uma responsabilidade grande em cima disso, né? De dar essa oportunidade, de proporcionar essas oportunidades, né? E o jovem também, nós estamos falando especificamente da inserção, né, do mercado de trabalho, mas ele também pode empreender. Ele pode ser o seu próprio chefe, digamos assim, tá? Então, se eu tenho muita essa dificuldade, eu posso buscar outros caminhos, tá? Quando se tem força de vontade, você tudo pode, né? Então, quando você corre atrás, você realmente está empenhado em conseguir aquilo, você pode. Nem que, um exemplo, você tenha que, a questão da internet, você tenha que pegar a internet de uma padaria, por exemplo. Quando você quer, você corre atrás e você consegue, dependendo do seu entusiasmo para conseguir aquilo. Então, se você tem aquela força de vontade, você dizer, eu quero aquilo, você consegue aquilo. Vai de você, né? Você faz seu próprio futuro. E quando você tem essa vontade, você consegue. E é muito importante essa fala sobre essas outras alternativas que a gente tem, né? A questão do empreendedorismo. O empreendedorismo é um potencial que nós jovens temos realmente de se introduzir no mercado de trabalho. Muitas vezes o jovem ele começa como empreendedor desde a escola, vendendo alguma coisa na escola. Então, é mais uma ferramenta que... Por exemplo, alguém que não teve acesso a uma escola profissionalizante pode ter. Ele pode se tornar empreendedor, ele pode se introduzir nesse mercado através do empreendedorismo, né? Realmente uma ferramenta muito grande. Exatamente. A escola, independente dela ser profissionalizante ou não, ela abre portas. Todo mundo sabe disso. Eu tive uma experiência bem bacana numa escola
Ela não é uma escola profissionalizante, ela é uma escola, se eu não me engano, ela é integral, mas ela não é profissional. E era uma eletiva, uma disciplina eletiva, né? Nessa disciplina eletiva, eles viam era uma temática voltada para a química, ou seja, esses alunos eles aprendiam no laboratório a fazer álcool em gel, né? Então foi o que assim é uma parte da disciplina, a criação lá, né? A produção do álcool em gel. E aí a professora ela fez toda essa parte, né? Voltada para a química, mostrando as composições e tal, os produtos, as misturas, e até que todos os alunos, eles executaram e produziram, né, o álcool em gel. E aí a professora me convidou para falar sobre empreendedorismo dentro dessa disciplina, né, dessa eletiva. E aí eu fiquei, assim, tão encantada com esse convite, porque ela conseguiu unir o útil com o agradável, no sentido de que o aluno ele está ali fazendo o álcool em gel, mas para ele tem que ter um sentido. Ou seja, eu aprendi a fazer álcool em gel e agora eu posso, de repente, né, dentro dos trâmites também legais, eu posso fabricar, abrir meu CNPJ e tudo, fabricar e vender meu álcool em gel, né? Então, e lá nem é escola profissionalizante, mas a professora trouxe essa visão, sabe? Então, acho que escola é isso mesmo, independente de ser profissionalizante ou não, abre portas. Eu acho que tanto o aluno e o professor, ele tem que pensar assim, fora da caixinha. O que é que vai oportunizar ao meu aluno? O que é que vai oportunizar para mim enquanto aluno, né? Então, achei bem legal. Assim, ver tudo assim como uma oportunidade, né? Como a Lene falou, né? É uma eletiva, não é profissionalizante. E assim, o aluno viu nessa aula de química como uma oportunidade de crescer, por exemplo, de ter o seu próprio empreendedorismo. Então, entra muito na força de vontade e do entusiasmo, de querer crescer e de também aumentar o seu conhecimento. Bom, estamos chegando perto do final. E, antes de tudo, né, levando em consideração tudo que foi falado, a gente quer saber qual recado você daria para as empresas que vão receber esses jovens no mercado e também o recado que você daria para esses jovens que vão entrar nas empresas, que vão entrar nesse mercado, né? Então, vamos lá. O recado para as empresas: acolher os jovens. Acolham, treinem, desenvolvam esses jovens. Porque assim a empresa ela pode ter um crescimento econômico muito forte no mercado, né? O jovem ele é um potencial hoje, como nós já falamos aqui. O jovem ele tem as informações fresquinhas, ele tem as habilidades de executar, né, sei lá, alguma ação tecnológica mais fácil do que eu, que tenho 39 anos. Tá? Então, hoje vocês jovens pegam nesses celulares e vocês desenvolvem projetos riquíssimos, né? Então, o meu conselho para as empresas é abrir as portas, de fato. O conselho para os jovens é buscar se profissionalizar. É buscar ler sobre diversos assuntos. É buscar fazer, executar atividades, sabe? Querer fazer aquilo ali. Ter um bom currículo, ter uma boa oratória. Ai, Alene, mas tem tanta gente que é tão tímido, tem medo de falar em público, né? Mas isso não impede de você desenvolver, né? Todos nós nascemos para ser desenvolvidos. E aí, mais uma vez, vem a questão do querer. Eu quero me desenvolver, pronto, então eu vou me desenvolver.
Então, ter uma boa oratória, né? Sempre se mostrar disponível, sempre ser uma pessoa objetiva, de saber o que quer, de buscar, né, aquele sonho e não desistir, tá? O meu principal conselho também para os jovens, né? Não desistir. Porque, assim, dificuldades a gente vai encontrar sempre. Então, eu tô com uma dificuldade na empresa, né? Eu não quero mais esse estágio. Aí já tô partindo aqui para a questão do estágio, porque a gente recebe alguns casos assim. O aluno vai, aí de repente não se adaptou, porque não sei, não me identifiquei ali, as pessoas não conversam muito comigo, ou seja, não teve uma boa relação interpessoal. Aí já quer desistir, né? E não é assim que funciona. Eu sou muito dessa vibe da persistência, né? De ir lá e de persistir, eu vou, né? Só que persistir é diferente de insistir, né? Insistir é você ir lá naquele mesmo caminho. A persistência não, é você ir criando suas estratégias para você atingir lá o que você quer. Então, eu sou muito dessa vibe do indivíduo ir lá, persistir e conseguir, que eu acho que funciona, né? Porque é o seu querer, tá? Então, esse é o conselho que eu dou aí para o jovem. É seguir em frente, se profissionalizar, ler mais, estar antenado com o mundo e vida que segue. Essa questão de ler mais, né, o que nos leva ao nosso terceiro momento, que é o quadro Indica que eu te escuto, que é onde cada participante ele vai poder fazer uma indicação que tem a ver com o tema, como livros, pessoas, artistas, filmes e podcast, né? Além de até falar aí de livros, de filmes, né? Então a gente queria assim ouvir sobre indicações, né, relacionado a isso que eu falei, ao tema. Então, eu até já falei aqui, né, num filme bacana, que eu gosto muito, é um filme que eu coloco dentro da minha metodologia de ensino, inclusive, que é esse filme da rede social, né? Nós temos outros também, que trabalha toda essa parte motivacional, da persistência, que é um filme, assim, bem conhecido, né? Já passou na televisão aberta, que é A Procura da Felicidade. Eu acho aquele filme brilhante, eu acho que todo indivíduo deveria assistir aquele filme, porque é uma injeção, né? Aquela história é uma injeção de ânimo e de vontade de querer pra gente, né? Ou seja, todo mundo passa por dificuldades pessoais. Muita gente é desacreditado, né, nas relações. De repente eu não aposto naquela pessoa, né? E aí a pessoa vai lá e mostra para que ela veio, né? Então, assim, são dois filmes espetaculares. Assim, tem outros. Eu gosto muito de trabalhar com filme. A Lene tem até um trabalho, né, que o terceiro C de administração apresentou, que é o Cine Gestão, né, onde vocês assistem esses filmes que falam sobre o assunto que vocês estão estudando. Então, assim, é uma maneira de aprendizado muito interessante, porque filmes, eles são, tipo, socioculturais, então agregam no nosso aprendizado de uma forma que a gente gosta, né, de filmes e também da questão da administração, né, no geral. Que é Exatamente. Para leitura, eu gosto de leituras assim, dentro da área da administração, eu gosto de leituras assim, bem técnicas, sabe? Porque eu também, como eu leciono, então as minhas leituras eu seleciono muito por esse lado, né? Então, Schiavinato, Kotler, então são essas leituras que eu faço e que eu indico, porque também são leituras que está dentro da área do eixo, né, gestão e negócio, mas que não impede também o indivíduo que está lá na psicologia também ler, né? Bom, hoje eu vou indicar o podcast Nerdcast, que ele é um podcast que faz parte do Jovem Nerd, e ele é destinado justamente para essa parte da educação financeira de uma forma descontraída. Eu acho que é bem importante que a gente, jovens, tenha conhecimento dessa parte, até mesmo com a linguagem que a gente utiliza. Então, esse podcast ele passa essa mensagem de uma forma mais objetiva, direta para a gente, sabe?
Bom, eu vou indicar a série O Rei da TV, que conta a história do Silvio Santos e fala um pouco sobre a educação financeira em si. E ele está disponível no streaming do Star Plus. Outros filmes passados por nós, né, que Carol passou pra gente, é a história do McDonald's, né, que fala sobre todas as dificuldades que ele passou, né, essa instabilidade financeira. E também a história da Disney, do Walt Disney, que ele também teve todo esse processo de educação financeira, mas como a Lene falou, a questão da persistência, né, ele não desistiu, né, então, assim, hoje a Disney é uma das maiores empresas do mundo. Então, assim, foi graças à sua persistência, né? Porque mesmo com a decadência financeira que ele teve lá nos inícios do começo da Disney, ele conseguiu superar, né? Ele persistiu e conseguiu hoje fazer com que a Disney se torne mundialmente famosa. E também o filme Tempos Modernos, né? Que retrata muito essa questão da industrialização, né, do comércio quando teve a Grande Depressão. Então fala muito sobre o processo de como a sociedade também está desenvolvida hoje em dia, a sociedade do comércio, né? Então assim, são filmes bem interessantes que ajudam muito também na nossa aprendizagem. Eu ia indicar o Fernando de Qualquer Fome de Poder, que é do McDonald's. A Aline já tinha conhecimento sobre esses? Já, também faz parte da minha metodologia esse filme. Eu gosto muito de aplicar para os meus alunos. Eu acho riquíssimo esse filme de informações administrativas, né? Não só administrativas, mas toda essa questão da ambição, né? Que precisa ser trabalhada, a questão dos direitos, dos contratos, né? Dos acordos, assim. Eu vejo que o mercado ele é muito agressivo e aí a gente não pode estar fazendo acordo de mão, né? A gente precisa fazer contratos, né? Negócio é negócio. A gente tem que entender isso. Sabe um material também que eu gosto muito de passar, que assim, passava na TV aberta e eu gravei alguns episódios do YouTube. Eu não sei se tem algum aplicativo. Na verdade, eu nunca fui investigar, né? Mas não sei se vocês conhecem, que é um programa que chamava O Aprendiz. Ele era apresentado pelo Roberto Justus, né? Um empreendedor da área ele é da área da comunicação. Ele já né, tem um império aí nessa área de publicidade. E esse programa, ele era, se eu não me engano, na Record, e ele era uma espécie de recrutamento e seleção. Ele tinha uma equipe, né, ou seja, candidatos, e aí esses candidatos eles iriam executar alguma atividade proposta por ele. Então, cada episódio era uma proposta que essas pessoas elas iriam executar. E aí, até que todo o episódio ele demitia um, né? Então, aquele que não foi tão bem, aí às vezes era demitido, o líder da equipe era o que era demitido. Aí ele ia lá e dizia, né, o porquê da demissão, assim, e fazia toda aquela análise profissional e tal, da desenvoltura da pessoa e tal, até que chegava no final, porque era um reality, né? Até que chegava na pessoa finalista e que era a vencedora. Aí ele contrata, né, a pessoa para a sua empresa. É bem interessante. Depois vocês pesquisem aí, eu acho muito válido para a nossa área. É bastante entretenimento e você consequentemente aprender com ele. Exato. Bom, com isso chegamos no fim do nosso primeiro episódio sobre a inclusão do jovem no mercado de trabalho. Achamos assim um debate riquíssimo, né? O primeiro momento, que foi com a apresentação de Alene, super importante para a introdução. E o segundo momento, que foi justamente sobre o tema, um tema extremamente importante, principalmente para nós. E o terceiro momento de indicações, ótimas indicações. Iremos até depois ver também o filme que a Alene indicou. Quer divulgar suas redes sociais, Alene? O meu Instagram, né, é profa_Alene Varela,
tá? Então, me sigam lá. Eu gosto muito de postar, assim, a minha rotina, o meu dia a dia, né? Como também alguns conteúdos assim, importantes para a nossa área. De antemão, queríamos agradecer a presença de Alene, a disponibilidade também foi assim, uma ótima fonte de conhecimento para nós, um alto debate. E também não deixem de seguir as redes sociais do podcast, como eu já falei, @podcomércio, tudo junto, no Instagram, YouTube e Spotify. Sendo assim, encerramos o nosso primeiro episódio. Agradecemos muito a Alene, em nome da nossa escola, da EP Professor Moreira de Souza, e também do curso técnico em comércio. Eu que agradeço, gente. Foi maravilhoso, viu? É um projeto excelente de vocês. Amei, amei, amei.